Luísa Martins, eu falava do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente como o Supremo acompanhou esse evento. Foi um evento que foi mais esvaziado do que os outros. As críticas ao Supremo Tribunal Federal não foram tão violentas, a gente pode dizer assim, como quando Jair Bolsonaro, por exemplo, era presidente da República, mas houve uma preocupação com a postura de Tarcísio de Freitas. Exatamente. Uribe, Tainá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores, uma boa semana para todo mundo. Uribe, em relação ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação dos ministros do Supremo que acompanharam, né, o desenrolar desses atos ontem, foi de que foi realmente um disco riscado, né? Não houve nenhuma novidade, foi mais do mesmo. Todas as críticas que Bolsonaro tem feito em relação aos julgamentos que envolvem o seu nome, tanto na seara eleitoral, que foram as investigações de abuso de poder que levaram à sua inelegibilidade, quanto a denúncia da Procuradoria-Geral da República pela tentativa de golpe de Estado, elas foram repetidas, né, nesse ato de ontem, então não teve nenhuma surpresa. Foi mais do mesmo, conforme disse uma fonte do Supremo que acompanhou, né, as movimentações de ontem. Agora, o que surpreendeu mesmo, Uribe, você vinha falando muito bem, foi a postura do governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Você também disse, né, Tarcísio tem sido uma ponte ali entre o Supremo Tribunal Federal e as lideranças políticas de direita, depois de vários desgastes, né, inclusive com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha no STF um alvo constante, né, dos seus ataques enquanto ele era presidente da República. Tarcísio, por outro lado, sempre adotou um tom moderado em relação à Suprema Corte. Recentemente recebeu elogios, inclusive, do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, em razão de ter sido muito aberto a discutir a questão das câmeras corporais na Polícia Militar em São Paulo. Num primeiro momento era um embate muito forte, Tarcísio não queria as câmeras, e depois, por meio daqueles acordos, né, e da negociação que foi aberta, digamos assim, com o Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema, Tarcísio se mostrou aberto e cedeu, né, e até mudou de posição em relação à implementação dessa política pública das câmeras corporais. E o que se viu ontem foi Tarcísio aderindo a essa tese, né, espalhada por Bolsonaro, de que o julgamento do Poder Judiciário, seja no TSE ou no próprio Supremo, tem sido julgamentos de cunho político e não técnico, né? Ele até falou, qual a razão de afastar Jair Bolsonaro das urnas? É de impedi-lo de chegar ao poder. Então, ele aderiu mesmo a essa teoria, né, essa narrativa de que o judiciário brasileiro tem atuado como um perseguidor político do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso realmente surpreendeu os ministros do Supremo Tribunal Federal, não era esperado que isso fosse acontecer. Em relação às críticas ao governo Lula, até isso, de alguma maneira, poderia ter essa expectativa, né? Mas também um ministro observou, né? Olha, do Tarcísio que estava junto com Lula naquele evento para lançar o edital do túnel Santos-Guarujá e que falou que era preciso deixar as disputas políticas de lado para priorizar o atendimento ao cidadão, parecia outra pessoa, o Tarcísio que estava ontem no palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro.